Bom dia a todos os que gostam de eletricidade, de eletrônica, de automação, de engenharia, de cálculo matemático. Você que é um saco, né? Mas vamos lá. Vamos ver hoje motor de passo, tá? Motor de passo, vamos ver servomotor, vamos ver encoder, tá? A gente já viu o CLP. Você sabe que o CLP é o cérebro da máquina, né? Então o CLP substitui os comandos elétricos. Então agora o CLP é uma máquina eletrônica, um computador que controla uma máquina, um torno, uma fresa, uma retífica, qualquer tipo de máquina industrial, tá? Então, o motor de passo é um motor, o servomotor é um motor, tá? O encoder é um tipo de motor também, tá? Só que o motor de passo, se você já viu, já deu uma aula sobre o motor de passo, ele gira igual um relógio, tá? Então ele tem aqui de 200 a 400 passos, ou quantos passos você quiser, dependendo da fonte do driver, né? Da capacidade da administração das bobinas, tá? Ou seja, se você liga esse campo magnético aqui, o ímã que tem no eixo do motor é atraído para cá. Se você diminui o campo dessa bobina e liga esse, então o eixo vem para cá. Então ele já tem um passo. Aí depois você diminui esse campo e liga esse, então o eixo vira para cá. E 3 passos, depois 4 passos, e depois fecha o círculo, né? Então um motor de 4 passos. Se você quiser que o eixo pare aqui na direção, você liga as duas bobinas. Você liga essa, depois você liga as duas. Aí ele vem, em vez de ele vir direto para cá, ele para aqui no meio. Então você criou um meio passo, tá? Então depois você desliga essa e deixa só essa, ele pula para cá. Depois você liga as duas, aí ele dá meio passo. Depois você desliga essa e liga essa, ele vem para cá. Depois você liga as duas, ele vem para cá. Depois você desliga essa, ele pula para cá. Depois você liga as duas, ele vem para o meio. E depois ele vem para cá quando você desliga essa, tá? Então você criou 8 passos, tá? Então quem é que vai fazer a administração disso? Vai ser uma fonte, tá? Num driver, que é um chip, que é programável em linguagem de programação C++, tá? Que vai ser encaixado aqui dentro da sua fonte, da sua fonte controladora. As pontas do motor, que antes você fechava o motor 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 para 220, e 1, 2 e 3 e fecha 4, 5, 6 para poder ligar em 380, agora você não vai fazer mais isso, tá? Um motor de passo, ele vai ser ligado às pontas, as bobinas deles todas na fonte aqui, tá? Nessa fonte Arduino, por exemplo, tá? Um exemplo, fazendo propaganda aqui. Então o que acontece? As pontas vai ficar controlada por essa fonte. Você vai encaixar o chip aqui, tá? E depois você vai programar esse driver, tá? Por exemplo, o LN 2003. Você vai encaixar ele lá e depois você vai colocar o cabo do computador nessa fonte, tá? Então você vai conectar o seu notebook, tá? Um exemplo, numa saída USB, vai ter você vai conectar lá, aí você vai colocar em C++, você vai programar esse chip aqui, esse driver, para ele fazer o que você quiser. Quantas voltas ele vai querer, quantas piruetas ele vai dar, quantos graus vai ter que andar, tá? Ele vai fazer tudo que você quiser, tá? Então, ele vai, por exemplo, eu quero que ele ande de 2 voltas, e depois eu quero que ele dê mais uma ao contrário, depois eu quero que ele dê mais 3. Você pode programar. Você pode fazer, ele vai fazer tudo o que você quiser. Tudo em linguagem de programação em C++, tá? Através de um cabo USB, você liga aqui na Arduino, você pega o seu driver. Por exemplo, ele tem 16 pinos, tá? 16 pinos, 7 entrada de sinal, 7 saída de sinal, uma é alimentação de 0 a 50 volts e o terra, tá? Então esses pinos aqui esse chip vai ser encaixado aqui, tá? Encaixar lá, tá? As perninhas dele tem um buraco lá que encaixa ele lá, o soquete, tá? E com os pinos que você encaixa ele lá. Aí você vai e coloca o seu notebook, encaixa aqui e você vai programar esse motor de passo, tá? O motor de passo vai fazer tudo que você quer, tá? O servomotor é um motor de passo, vamos dizer assim, tá? Só que o servomotor, ele tem uma resistência variável inteira que ele te dá uma orientação, tá? Dá uma orientação por uma resistência variável, tá? Que varia de acordo com a movimentação do servomotor, tá? Então, você está conhecendo aqui o motor de passo que vai ser programado. Daqui a pouco nós vamos ver aqui a linguagem de programação, como que foi feito o programa que descarregou lá dentro do LN 2003, que ele tem uma eletrônica aqui, uma
um inversor de frequência, vamos dizer assim, tá? Um controlador que vai controlar de acordo com a programação. O motor vai fazer o que você quiser. Isso é um motor de passo, tá? Como que faz isso? Controlando o campo magnético, a intensidade, a força do campo magnético, controlando a ligação das bobinas, tá? Quem vai fazer isso? Vai ser essa fonte aqui, esse que vai ser programado, ele vai controlar, vai obedecer de acordo com a programação, tá? Então já tá, tem uma eletrônica já toda programada aqui em SMD, pronta para fazer esse motor funcionar. Esse motor tem força, tá? 2, 4 amperes, tá? É um motor forte. Tá? E o servomotor, ele tem uma pequena diferença entre o motor de passo, que ele tem uma referencial, tá? Que é uma resistência variável lá, que ele se orienta, tá? E aqui o motor de passo, ele tem uma angulação, tá? De acordo com a quantidade de voltas, tá? Ele dá pequenos pulsos, tá? Como que faz isso? Com onda quadrada, tá? Ele tem uma forma, uma combinação mecânica também dentro dele, tá? Um monte de engrenagem no eixo aqui, tá? Que ele trava, tá? Ele tem uma força, tá? Para ele não voltar nem um pouquinho para trás nem para frente. Quando você dá um pulso nele, ele não dá um passo, ele vem e pula para cá. Ele não vai para lá e nem vai para cá. Ele depois só der outro passo, ele dá mais lá e fica travado na posição, tá? Esse é o motor de passo, controlado por o LN 2003, um chip, um driver que é encaixado nessa que você vai programar em C++, tá? E o encoder, o transdutor, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Ele é um motor que gira em função de referências de pressão, temperatura, força, etc, tá? Então, no encoder, ele vai ser um fiscal, vamos dizer assim, né? Ele vai te dar uma orientação. Aí tem um disco codificado aqui, aqui tem uma luz infravermelha aqui, um laser, tá? Aqui tem um sistema, uma placa eletrônica nesse, ele vai te dizer, ó, está em tal posição, ó, tem tanta, a pressão tá tanta, ó, a temperatura tá tanta aqui, de acordo com o transdutor, tá? Ou com o encoder. O encoder, motor, ele tem ele é orientado, tá? Ele tem uma diferença entre o motor de passo, o servomotor e o encoder, tá? O encoder e transdutor, ele já é mais para monitoramento, vamos dizer assim, tá? Já o motor de passo, não, ele pode fazer um trabalho, ele pode ter força para, ele é controlado, tá? Também o transdutor, ele transduz, tá? Como o próprio nome diz, a temperatura em um sinal elétrico, tá? Então, dependendo da temperatura que tiver, ele vai mandar lá tantos miliamperes. Isso é um transdutor, tá? A pressão tá tanto de pressão, então o que ele faz? Ele manda um sinal elétrico lá pro CLP, pro controlador dele, para indicar, ó, tem que desligar, ó, tem que ligar alguma coisa. Então isso é o transdutor. Isso é um encoder, tá? Então o encoder, ele tem essa função. Tem um disco aqui, tem uma placa eletrônica, tem um laser aqui, tá? Que ele gira em função disso, tá? Então é diferente, tá? O motor de passo e o servomotor. O servomotor, ele é um escravo, vamos dizer assim, né? Do sinal que alimenta ele, tá? O motor de passo, ele vai obedecer os sinais e vai ter uma precisão na movimentação de acordo com o que você programar, tá? Então você tem aqui, ó, interação arduino.com com o motor de passo, tá? Fazedores.com, tudo que tiver barra não é comentário, então não é considerado como instrução, tá? Jogo da velha include stepper.h, tá? Incluindo a biblioteca do motor de passo, tá? Então você está incluindo const int stepper revolução igual a 65 barra, tá? Se você encontrar um programador legal, ele vai te colocar tudo barra, número de passos por volta. Se você não achar um programador legal, ele vai deixar só isso aqui sem direto, const int stepper revolução igual a 65, você não vai saber o que faz. Se o cara for legal, ele coloca o barra para você, o número de passos, então você já vai aprendendo. Stepper mais stepper, abre parênteses, stepper revolução 8, 9, 10 e 11. Faz a inicialização da biblioteca, né? Barra setup executando apenas uma vez. Void setup, abre parênteses, abre chaves, mais stepper.stepper, tá? Velocidade do motor igual a 300 RPM, tá? Igual a 300, ó. Então atribuiu a velocidade do motor.
barra barra, num comentário, laço principal, executado indefinidamente. Void loop, tá? Estrutura de repetição, barra barra, usado para limitar o tempo que o motor vai girar num sentido. For int i igual a 0, i menor que 50, i abre parênteses, stepper, ponto stepper tal, for int i igual a 0, i menor que 50, i fecha e fecha. Então o que eu quero passar com essa aula aqui para você, que está estudando eletrônica, automação, engenharia, que você tem um motor agora que é controlado e programado, tá? Antigamente o motor alternado, você só mandava energia nele e ele girava, só isso. Agora não, agora você está programando o motor para ele fazer um trabalho específico, quantas voltas ele vai dar nele, para um lado ou para o outro, né? Quantos graus, você tem uma precisão de 200, 400, 1000 passos, tá? Micropassos, não tem programação em PWM, em micropassos, tá? Tudo com pulsos de onda quadrada que ele vai girar, ele trava, ele não volta, ele tem isso é um motor de passo. O servomotor também, tá? Eles são bem parecidos, tá? Ok? O servomotor tem uma resistência variável. Um motor de corrente contínua, ele tem um referencial. Por exemplo, quando você perde o campo, a velocidade tende ao infinito. Então tem que ter um referencial no motor de corrente contínua, tá? Na armadura, no motor, aqui no eixo, tem um coletor, tá? Tem um monte de rasgadinha assim, tem no liquidificador, não tem? Tem os motores de corrente contínua, tem as escovas de carvão, que ele precisa ter uma orientação do campo, né? Para poder girar. Tá? Então ele tem um referencial. O encoder e o transdutor, ele também é um referencial para um determinado trabalho. Quando a temperatura chegar em tanto, eu quero que a máquina desligue as resistências, por exemplo. Então eu coloco um transdutor lá para ficar medindo a temperatura para mim. O que o transdutor faz? Ele pega a temperatura e gera uma corrente de miliamperes e manda lá para mim pro meu controlador. Então quando chegar na temperatura tal, aí desarma lá o contato, desliga a resistência. Isso é um transdutor. O encoder, ele também tem um disco, tá? Que tem um codificado, que ele vai mandar também um sinal, tá? Para mim, de posição, de acordo com o sinal elétrico que está chegando lá, em miliampere variável. Miliampere variável. Então, quando tem 1 miliampere, eu sei que ele está aqui. Quando tem 2 miliampere, por exemplo, eu sei que ele está aqui. Quando tem 2 miliampere e meio, eu sei que ele está aqui. Então, de acordo com a corrente que chega, ele vai me indicando a posição. Tá? Então, eu tenho um controle, tá? Malha fechada, malha aberta, tem a ver com isso, tá? Controle de malha aberta, controle de malha fechada. Controle de malha aberta, você não tem referencial. Controle de malha fechada, você tem. Isso quer dizer malha aberta, malha fechada, tá? Então, o que quer dizer? Você está tendo um controle, você está tendo uma programação de um motor de passo, você tem um driver, você tem um chip que tem uns pinos de entrada e saída, alimentação, ground. Você tem um programa, que você vai, com o tempo você vai se acostumando, tá? Você vai a programar isso aqui não é difícil de programar. Você vai se acostumando com os comandos, abrir biblioteca, como que faz a revolução, quantas revoluções vai ter esse motor, tá? De acordo com o driver que você estiver usando, tá? Então, com a potência do motor, você vai escolher o seu chip, seu driver, tá? Então, o motor de corrente alternada, você só liga ele na tomada, só isso. Liga lá, ele na energia, ligou o contator, o comando elétrico comanda ele. Já o motor de passo, no motor de passo ele é programado, tá? Você coloca isso. Controla o campo magnético das bobinas, tá? A frequência, você mexe em frequência, mexe no torque do motor, você mexe na corrente, você mexe nos passos, tá? Você faz o motor virar igual um relógio, você faz ele